Me lembro exatamente do som que fez a porta batendo atrás de mim. Foi seca, rápida, fria, como se quisessem apagar minha existência naquele instante. E por um segundo, eu realmente achei que seria esquecida ali mesmo, na calçada, com uma sacola nas mãos e um bebê crescendo dentro de mim. Naquela noite, eu perdi uma família, mas comecei a construir outra. Se você já se sentiu rejeitada, desacreditada ou completamente sozinha, talvez a minha história te traga um pouco de força. Fica comigo até o fim, porque o que parecia o fundo do poço, na verdade, era o primeiro degrau da minha subida. Tudo começou quando eu tinha 17 anos. Eu era a filha mais velha de 3 irmãos, criada numa casa rígida, onde tudo era baseado em honra, aparência e controle. Meu pai era militar aposentado, minha mãe dona de casa. Não se falava em sentimentos ali, só em regras. Eu, no entanto, era diferente. Sonhava com outras possibilidades. Queria estudar, viajar, ser independente. E me apaixonei, como quase toda menina da minha idade. O problema é que ele também era jovem, imaturo, cheio de promessas que não se sustentavam fora das palavras. Quando descobri a gravidez, ele desapareceu. Primeiro deixou de atender o telefone. Depois mudou de número. Nunca mais apareceu. Mas o pior ainda estava por vir. Quando contei para minha mãe, ela não disse uma palavra. Só ficou me olhando, como se não me reconhecesse. Meu pai, quando soube, explodiu. Gritou, me chamou de vergonha, de decepção, de tudo o que você pode imaginar. Disse que eu havia desonrado a casa, que eu estava morta para ele. E eu fiquei parada ali, escutando cada palavra, como se não fosse comigo. Como se a cada frase, minha alma estivesse sendo empurrada porta afora. No fim daquela discussão, ele disse: "Se você escolheu esse caminho, vá. Mas aqui não tem mais lugar para você." E assim eu fui. Sem saber onde dormir, sem ter um real no bolso, sem ninguém. Chorando não só de medo, mas da dor de não ser mais filha, de não ter mais casa, de estar com uma vida dentro de mim e, ao mesmo tempo, sentir como se a minha própria vida tivesse acabado. Naquele momento, se alguém me dissesse como minha história terminaria, eu não acreditaria, porque tudo doía. Caminhei por horas sem rumo. Me sentei num banco de praça tentando entender o que faria no dia seguinte. Foi quando uma senhora, vendo meu estado, perguntou se eu precisava de ajuda. Ela se chamava Dona Neuza. Tinha os cabelos bem brancos, a voz doce e o olhar que lembrava minha avó. Contei para ela o básico. E, para minha surpresa, ela me ofereceu abrigo. "Não tenho muito, mas tenho um quartinho no fundo de casa. Pode ficar lá em troca de me ajudar com as coisas." Naquela noite, dormi com um teto sobre a cabeça e lágrimas no rosto, mas também com um fio de esperança. Pela primeira vez, alguém não me julgou. Apenas me acolheu. A partir daquele dia, minha vida virou uma batalha. Acordava cedo, limpava a casa, ajudava no que podia. Nos meses seguintes, minha barriga foi crescendo junto com a coragem que eu nem sabia que tinha. Era exaustivo. Muitas vezes comia pouco para que sobrasse mais para depois. Outras vezes pensava em desistir. Mas bastava colocar a mão sobre a barriga e sentir aquele pequeno ser se mexendo, que tudo fazia sentido de novo. Comecei a fazer pequenos bicos costurando, lavando roupa para as vizinhas. Juntava cada moeda como se fosse um diamante. Fiz planos, sonhei acordada com o rostinho dele, imaginei o nome, a voz, o cheiro, e me prometi, todos os dias, que ele nunca passaria pelo que eu passei. Ele teria tudo, nem que para isso eu tivesse que dar tudo de mim. E foi assim, entre lágrimas e trabalho, que comecei a reconstruir minha vida. Sozinha sim, mas agora com um propósito maior do que qualquer dor. Se você está ouvindo isso e sente que ninguém te entende, se sente perdida, sem apoio, sem amor, saiba, você não está sozinha. Às vezes, tudo o que precisamos é de uma chance, um lugar para recomeçar, uma mão estendida, ou uma história que nos lembre que ainda há esperança. A minha ainda estava só começando, a gravidez avançava rápido, e com ela, as dores, mas também um amor inexplicável. Não era só físico, era um peso na alma, uma responsabilidade imensa, mas ao mesmo tempo, uma chama. Algo me dizia que, por mais difícil que fosse, eu estava no caminho certo, que aquele serzinho que crescia em mim ia mudar minha vida, e eu estava certa. Dona Neuza virou uma espécie de anjo na minha trajetória. Não me dava luxo, mas me oferecia algo que eu já tinha esquecido como era: dignidade. Ela me tratava com respeito, às vezes até com carinho.
Eu a ajudava nas tarefas, cuidava do jardim, da casa. E com o pouco que eu ganhava nos bicos, comprava as fraldas de pano, os paninhos, os remédios do pré-natal. Não era fácil. O medo era um visitante constante. Medo de não dar conta. De acontecer alguma complicação. De não ter dinheiro. Para um parto. Medo de falhar. Mas o amor era maior. Lembro do dia em que as contrações começaram. Era uma madrugada gelada. Senti uma pontada forte nas costas e pensei que fosse algo passageiro. Mas logo veio outra. E outra. Até que precisei gritar. Dona Neuza correu ao meu quarto. E ao ver meu rosto suado e pálido, entendeu tudo. Sem perder tempo, me cobriu com um cobertor, pegou minha bolsinha de roupas e me levou ao hospital público mais próximo. As horas seguintes foram uma mistura de dor, desespero e silêncio. Não havia ninguém esperando na recepção. Nenhuma mãe, nenhum pai, nenhum parente, só eu. E, ironicamente, nunca me senti tão viva. O parto foi difícil. Longo. Meu corpo cansado já não obedecia direito. Em alguns momentos, achei que não conseguiria. Mas quando ouvi o choro dele pela primeira vez... ali tudo fez sentido. O tempo parou. Colocaram aquele corpinho pequeno nos meus braços e eu chorei como nunca antes. Chorei pelas noites sem teto, pelas portas fechadas, pelas palavras duras que ouvi. Chorei pela menina que fui, mas também pela mulher que estava nascendo. Junto com meu filho, dei a ele o nome de Miguel, porque para mim ele era exatamente isso, um milagre. Nos dias seguintes, não havia espaço para descanso. Entre fraldas, mamadas e noites em claro, eu aprendi o que é ser mãe na marra. Mas a cada sorriso banguela, a cada olhinho brilhando, eu entendia o valor de tudo aquilo. Não era fácil. Muitas vezes precisei escolher entre comprar leite ou pagar a luz, entre comer ou garantir o remédio dele. Às vezes as vizinhas ajudavam. Outras, eu virava a noite lavando roupa ou costurando bainha. Mas ele nunca faltou nada essencial. Porque eu dei tudo. Enquanto ele crescia, meu mundo girava em torno do sorriso dele. Eu lia para ele. Brincava com tampinhas de garrafa. Fazia teatrinhos com panos velhos. E a cada passo que ele dava, era como se eu mesma estivesse aprendendo a andar de novo. Quando Miguel fez 5 anos, aconteceu algo que mudou tudo. Ele chegou da creche com um desenho na mão. Era uma figura mal desenhada, com uma mulher de cabelo, preso, e um menino segurando uma flor. No topo, com aquelas letras tortas de criança, ele escreveu: "Eu amo a mamãe, porque ela é forte." Aquilo me desmontou. Até aquele dia, eu achava que ele ainda era muito pequeno para entender. Mas ele via, ele sentia, ele sabia. E naquele momento entendi que, mesmo sem um pai, mesmo sem avós, mesmo sem luxo, ele se sentia amado, seguro, feliz. E eu também. Sabe, muitas vezes a gente acredita que precisa ter uma estrutura perfeita para criar um filho. Que sem marido, sem dinheiro, sem família, não dá. Mas não é verdade. O que uma criança mais precisa é de amor, presença, verdade. Eu não tive muitos recursos, mas dei tudo o que eu tinha. Meu tempo, minha atenção, minha garra, e ele devolvia tudo em dobro. Miguel crescia com uma curiosidade intensa. Vivia me perguntando como funcionavam as coisas. Por que o céu era azul? Como nasciam os bebês? Por que as pessoas ficam doentes? Uma vez, depois de ver um desenho sobre hospitais, ele me disse: "Mamãe, quando eu crescer, quero cuidar das pessoas como você cuida de mim." Eu sorri e disse: "Você vai ser o que quiser, meu filho. E eu vou estar aqui para te aplaudir." Naquele momento, eu ainda não sabia. Mas ele estava falando sério, e aquilo era só o começo. Se você está me ouvindo agora e acha que não vai conseguir, que a dor é maior do que você, por favor, continue. Só mais um passo. Só mais um dia. Porque às vezes o milagre que você espera é aquele que você mesma está carregando. O tempo tem um jeito estranho de passar quando se é mãe solo. Os dias parecem eternos, cheios de afazeres, medos e pequenas vitórias. Mas os anos, esses voam. E quando percebi, meu pequeno Miguel já não cabia mais no colo. Ele se tornou um menino curioso, falante, cheio de perguntas e vontades. E eu, mesmo exausta, fazia de tudo para estar presente em cada momento. Ele era minha missão,
meu motivo para levantar todos os dias, mesmo quando meu corpo gritava por descanso. A infância dele foi simples: brinquedos improvisados, roupas doadas, festas de aniversário feitas com balões de papel e bolo de cenoura com cobertura de chocolate. E sabe o que mais marcou essa fase? O riso dele. Um riso cheio de vida, de alegria. Um som que me fazia esquecer todo o resto. Eu trabalhava durante o dia costurando, limpando, fazendo faxina nas casas do bairro. À noite, ajudava Miguel com a lição de casa. Ele sempre foi inteligente, mas também muito sensível. Uma vez na escola, um coleguinha disse que ele não tinha pai. Ele chegou em casa triste, perguntando se isso fazia dele menos gente. Respirei fundo, sentei com ele no chão do quarto e falei: meu filho, ter ou não um pai não define quem você é. O que define você são suas atitudes, o seu coração. O que você escolhe fazer com o que a vida te dá? Ele me olhou por um tempo em silêncio. Depois me abraçou forte. Naquele abraço, eu senti que ele tinha entendido. Os anos seguintes foram de luta. Enquanto ele crescia, as despesas aumentavam. Roupa nova, material escolar, alimentação. Eu me desdobrava em 1000 para dar conta. Muitas noites chorei escondida, pensando se algum dia a maré viraria. Mas bastava olhar para Miguel dormindo, o rosto sereno, os dedos ainda gordinhos, que eu encontrava forças onde achava que não tinha. Aos 12 anos, ele me disse que queria ser médico. Eu sorri, mas por dentro me assustei. Como dar a ele um sonho tão grande, se às vezes eu não tinha nem dinheiro para passagem de ônibus? Mas não demonstrei. Apenas disse: se é isso que você quer, vamos fazer dar certo. E ele levou isso a sério. Estudava como ninguém. Pedia livros emprestados. Passava tardes na biblioteca da escola. E toda vez que alguém perguntava o que ele queria ser, ele dizia com convicção: quero ser médico para ajudar as pessoas como minha mãe me ajudou. As palavras dele me enchiam de orgulho e medo ao mesmo tempo. Orgulho, porque eu via que estava criando um homem bom. Medo, porque sabia o quanto seria difícil colocá-lo numa universidade. Quando ele entrou no ensino médio, as coisas apertaram ainda mais. Eu já não conseguia fazer tantos bicos como antes. As dores nas costas começaram a incomodar. A visão já não ajudava tanto na costura, mas ele notava tudo. E foi aí que começou a vender brigadeiros na escola. É para ajudar, mãe, ele dizia. Quero poder comprar meus próprios livros. Eu tentava convencê-lo a deixar isso para mim, mas ele estava determinado. E ver aquele menino acordando cedo, estudando, vendendo doces e ainda me ajudando com a casa me emocionava profundamente. Houve um dia em que ele chegou animado da escola. Tinha visto um cartaz sobre bolsas de estudo integrais para alunos de baixa renda. Era uma prova difícil, concorrida, mas ele queria tentar. Passamos semanas mergulhados nos estudos. Eu fazia revisões com ele, mesmo sem entender muito bem os conteúdos. Lia as perguntas em voz alta, marcava os tempos de prova, fazia o que podia para ajudar. No dia da prova, ele saiu de casa com uma camisa limpa, um pão com manteiga na mão e o brilho nos olhos de quem acredita que tudo pode dar certo. E deu. Quando o resultado saiu e ele viu o nome dele na lista dos aprovados, ele chorou. Chorou como nunca. E eu também. Porque naquele momento, todo o sacrifício valeu a pena. Cada noite mal dormida, cada lágrima, cada não da vida. Ele tinha conseguido uma bolsa integral num cursinho preparatório para medicina, aquele. Foi o ponto de virada. A rotina ficou ainda mais puxada. Ele estudava em tempo integral, e eu continuava com meus bicos. Não tínhamos luxo, mas tínhamos esperança, e era isso que nos guiava. Durante esse período, muitas pessoas se aproximaram, algumas para ajudar, outras apenas por curiosidade. Teve quem dissesse que eu era sortuda por ter um filho tão bom, e eu sempre respondia o mesmo. Não é sorte, é amor, esforço e fé. Um dia, uma das mães da escola me disse algo que nunca esqueci. Você é a mulher mais forte que já conheci. Conseguiu sozinha o que muitos casais não conseguem juntos. Na hora, eu sorri, mas por dentro meu coração se aqueceu. Porque a verdade é que durante muito tempo, eu achei que estava falhando, que não era suficiente, que Miguel merecia mais. Mas ele nunca me fez sentir isso. Pelo contrário, ele sempre me dizia que eu era seu exemplo. E foi aí que entendi.
Ser mãe não é sobre dar tudo pronto. É sobre mostrar o caminho, apoiar os sonhos, ensinar o valor do esforço. Miguel estava crescendo. E eu também. Agora faltava pouco pros próximo capítulo da nossa história. E se você chegou até aqui, te peço, continue comigo. Porque o melhor ainda está por vir. Às vezes, a vida demora para florescer, mas quando floresce, vale cada inverno que a gente enfrentou. O dia em que Miguel foi aprovado no vestibular de medicina foi um dos mais emocionantes da minha vida. Eu lembro como se fosse agora. Estávamos em casa, sentados na beirada do sofá velho que ganhamos de uma vizinha. Ele estava com o celular na mão, os olhos grudados na tela, atualizando a página da universidade a cada segundo. Quando finalmente carregou e ele leu o nome dele na lista dos aprovados, ele não disse uma palavra. Apenas deixou o celular cair no colo e olhou para mim com os olhos cheios d'água. Eu consegui, mãe. Eu consegui. Eu gritei. Gritei como quem tira um peso de anos das costas. Abracei ele tão forte que parecia que queria fundir meu coração no dele. Choramos juntos, como duas crianças. Porque, de alguma forma, era como se nós dois estivéssemos sendo aprovados naquele momento. Aquele instante pagou tudo. As noites, em claro. As roupas usadas. Os dias de fome disfarçada com café preto. Tudo. O mundo poderia ter me negado muita coisa, mas me deu o privilégio de ver meu filho realizar um sonho. Mas não pense que dali em diante foi fácil. A faculdade era em outra cidade. 3 horas de ônibus. E por mais que fosse pública e ele tivesse conseguido auxílio estudantil, ainda havia despesas com transporte, alimentação, livros. A realidade pesava. Mesmo assim, ele não recuou. Miguel acordava antes das 5 da manhã. Pegava o primeiro ônibus, estudava o dia inteiro, voltava à noite e ainda encontrava forças para me contar cada detalhe da aula. Os ossos do corpo humano, o funcionamento do coração, os primeiros socorros. Era lindo ver aquele brilho nos olhos dele. E eu fazia o que podia para continuar sustentando nossa casinha. Lavei muita roupa, passei muito chão. Algumas amigas me ajudavam com doações. Outras indicavam meus serviços. E assim fomos indo. Houve momentos de aperto, sim. Como quando ele precisou de um jaleco novo e eu não tinha o dinheiro. Ou quando o tênis dele rasgou no meio da chuva. Cada dificuldade era um teste. Mas juntos, passamos por todos. O que me dava forças? Saber que ele estava firme. Miguel nunca reclamou. Nunca disse que era difícil demais. Nunca cogitou desistir. Ele carregava a responsabilidade da nossa história nos ombros e fazia isso com honra. Às vezes, à noite, eu o observava estudando na mesa improvisada que montamos com 2 caixotes e uma tábua. O abajur iluminando as páginas rabiscadas, o silêncio da casa e ele ali, mergulhado no conteúdo. E eu pensava, é isso que vale a pena. Lembro do dia em que ele fez seu primeiro estágio num posto de saúde. Voltou para casa emocionado, dizendo que atendeu um senhor que lembrava o pai que ele nunca conheceu. Ele me disse, mãe, hoje eu entendi por que estou fazendo isso. Não é só medicina, é cuidado, é presença, é amor. Naquele momento, entendi que tudo o que eu ensinei para ele com palavras simples e exemplos silenciosos estava se transformando em algo muito maior. Mas ainda havia mais por vir. No último ano da faculdade, Miguel foi escolhido para um intercâmbio voluntário, em uma comunidade ribeirinha. Ele hesitou em aceitar, preocupado comigo. Mas eu o encorajei. Vai, meu filho. Vai levar o que você tem de melhor para quem precisa. Ele foi. E voltou diferente, mais maduro, mais humano. Disse que tinha aprendido mais em uma semana ali, do que em anos de sala de aula. Que viu mães como eu, lutando sozinhas com filhos no colo, sem acesso a médico, a remédio, a dignidade. E me prometeu. Um dia, eu ainda vou abrir uma clínica para cuidar dessas mulheres. Elas são as verdadeiras heroínas como você. Foi ali que vi meu menino se tornar homem de verdade. Pouco tempo depois, chegou o tão sonhado dia da formatura. Miguel subiu ao palco de Beca, com aquele sorriso que só ele tem, e quando anunciaram o nome dele, eu levantei da cadeira como um foguete. Gritei, aplaudi, chorei. Na hora do discurso, ele pegou o microfone e disse: essa conquista não é só minha, é da minha mãe. Ela me ensinou que amor é mais poderoso do que qualquer obstáculo, que esforço supera privilégio, e que ninguém está velho demais, pobre demais ou sozinho demais para vencer. Mãe, esse diploma é nosso. Eu quase caí da cadeira.
Foi como receber uma medalha invisível, dada pela vida. Era o reconhecimento por todos os dias que pensei em desistir e não desisti. Por todas as vezes que engoli o choro para ser forte por ele. Por cada passo dado com medo, mas com fé. Naquela noite, voltamos para casa em silêncio, de mãos dadas. E eu percebi algo. A jornada mais bonita da minha vida não foi sobre maternidade. Foi sobre transformação. Miguel me transformou. E eu transformei ele. E hoje, se você está me ouvindo, talvez em dúvida, cansada, desacreditada, eu te digo, não desista. Porque o tempo vai passar de qualquer jeito. E lá na frente você pode se surpreender com o quanto foi capaz de florescer. Mesmo em terra seca. A minha história ainda não acabou. Mas até aqui... até aqui valeu cada segundo. O dia em que Miguel recebeu o CRM, o Registro Oficial de Médico, foi como o nascer de um novo sol na nossa vida. Eu segurava aquele documento nas mãos como se fosse um troféu. Era mais que um papel com letras. E números. Era a materialização de uma promessa. De um sonho que nasceu no meio das dificuldades, cresceu entre as lágrimas e floresceu com esforço. Ele me entregou o documento com um sorriso calmo e disse: "Agora começa de verdade, mãe." E começou mesmo. Logo ele foi chamado para trabalhar como médico da família em uma unidade básica de saúde na cidade vizinha. O salário não era alto, mas para nós era muito. Para alguém que veio de onde viemos, aquilo já era um milagre. Eu continuei trabalhando por um tempo. Era difícil abandonar a rotina. Por tantos anos, meu dia começava cedo, envolta em sabão, pano e poeira. A vida de quem luta sozinha não desacelera de uma hora para outra. Mas Miguel começou a insistir. "Mãe, você me sustentou a vida toda. Agora deixa eu cuidar de você." Confesso que no começo doeu. Eu tinha orgulho do meu esforço. Medo de parecer folgada, dependente. Mas ele me olhou nos olhos e disse: "Você me ensinou que dignidade não vem do dinheiro que a gente ganha, mas da verdade com que a gente vive. E minha verdade agora é te retribuir." Foi então que ele me deu o maior presente da minha vida. Até aquele momento, uma casa nova. Não era luxuosa, mas tinha tudo. Um quarto só pra mim, com uma cama macia, banheiro dentro, cozinha com armário planejado. E o mais importante, a casa era nossa. Nada de aluguel. Nada de medo de despejo. Quando entrei na sala pela primeira vez, meus joelhos fraquejaram. Lembrei da primeira casinha onde vivemos, com goteiras no telhado e fogão de 2 bocas. Lembrei do Miguel dormindo no colchão improvisado, das noites de chuva com panela no chão. E agora, ali estávamos nós. Eu chorei. Chorei como há muito tempo não chorava. Não de cansaço nem de dor, mas de gratidão. Daquela que transborda. Sem controle. Ele me abraçou e disse: "Agora você pode descansar, mãe. Você venceu." E eu finalmente acreditei nisso. Comecei a viver diferente. Pela primeira vez em anos, pude acordar sem pressa. Cuidar das minhas plantas. Ler um livro sem pensar no horário. Tomar um café quente sem ser entre um serviço e outro. Era uma vida simples, mas tão cheia de paz que parecia até mentira. Mas o mais bonito ainda estava por vir. Miguel não era só um bom médico. Era um médico humano. Tratava os pacientes com carinho, ouvia suas histórias, abraçava quem precisava. Logo, virou referência no bairro. As pessoas vinham de longe para se consultar com o Dr. Miguel. E ele começou a realizar o sonho que me contou anos atrás. Montou com muito esforço uma pequena clínica popular. Um lugar onde mulheres como eu pudessem ser bem atendidas. Com dignidade, sem precisar pagar fortuna. Um espaço que ele batizou de Clínica Esperança. Quando vi o letreiro com aquele nome, senti um nó na garganta. Ele me levou para conhecer. E me apresentou como a fundadora invisível de tudo aquilo. Disse: "Foi a minha mãe que me ensinou o que é cuidar. Essa clínica existe porque alguém cuidou de mim quando ninguém mais o fez." Foi aí que entendi. Minha missão tinha transbordado. Para o mundo. As mulheres me abraçavam, diziam que minha história dava força a elas. Algumas choravam ao me ouvir contar tudo o que vivi. Outras começaram a voltar a estudar, a tentar de novo, a acreditar que ainda era tempo. Porque sim, ainda é tempo. Sempre é tempo de recomeçar, de sonhar, de plantar esperança mesmo quando tudo parece terra seca. Eu sou prova viva disso. Hoje, olho para trás e não vejo tristeza. Vejo trajetória. Cada lágrima foi um passo. Cada dificuldade foi um aprendizado.
Cada não que recebi me empurrou para o sim mais importante da minha vida. O de não desistir. E olha, eu quase desisti, muitas vezes. Mas algo em mim dizia, só mais um dia. E esse mais um dia virou uma vida inteira transformada. Se você está aqui ouvindo minha história, talvez esteja vivendo seus próprios dias difíceis. Talvez esteja exausta, cansada de tentar. Talvez ache que está velha demais, fraca demais, sozinha demais. Mas deixa eu te dizer, você não está, porque o que define o nosso futuro não é o que temos hoje. É o que estamos dispostas a fazer com o pouco que temos. E você tem força, mesmo quando acha que não tem mais nada. Miguel sempre me diz que sou sua heroína. Mas ele é o meu milagre. E eu sei que, se Deus fez isso por mim, pode fazer por você também. A vida muda, as coisas viram, a colheita chega. E quando chega, ela vem linda, farta, feita de tudo aquilo que parecia invisível antes. Amor, sacrifício, fé. Então, se você chegou até aqui, obrigada por caminhar comigo. E não vá embora ainda, porque nos próximos capítulos vou te contar como nossa história inspirou outras mulheres. Como a força de uma mãe mudou a vida de outras famílias inteiras. Você não vai querer perder isso. Eu achava que já tinha vivido tudo o que podia viver. Que meu propósito se resumia àquela jornada com Miguel. Que a recompensa tinha sido vê-lo formado, médico, honesto, cuidando dos outros como eu cuidei dele. Mas a vida... a vida tinha mais para me mostrar. Tudo começou de forma tímida. Uma das pacientes da clínica, uma moça que estava grávida e vinha de um relacionamento conturbado, me pediu para conversar. Disse que soube da minha história com o Miguel, que a recepcionista comentou como eu tinha criado ele sozinha e vencido tantas dificuldades. Nos sentamos no banco da frente da clínica, sob a sombra de um pé de acerola. Ela me olhou com os olhos marejados e disse: "Eu tô quase desistindo, mas se a senhora conseguiu, talvez eu também consiga." Eu não soube o que responder de imediato. Apenas segurei a mão dela e contei um pouco do que vivi. Não floreei, não dramatizei. Falei do real, da solidão, da força emprestada por Deus, das noites em claro, da fé insistente que carreguei nos ombros. Ela chorou, me abraçou e me agradeceu como se eu tivesse salvado a vida dela. Foi aí que percebi. Minha história era mais do que uma lembrança. Era uma ferramenta, um abrigo para quem estava passando pela mesma tempestade. Logo depois, começaram os convites. Uma assistente social que ouviu falar da minha história me chamou para dar um depoimento em um grupo de apoio para mãe solo. Eu fiquei sem saber o que dizer. Eu? Falar em público? Nunca fiz isso. Mas Miguel me encorajou. Fala com o coração, mãe. Só isso já é suficiente. E fui. Cheia de medo, tremendo nas mãos, com a voz embargada. Mas fui. Contei minha jornada para aquelas mulheres como se estivesse falando com minhas vizinhas. E, ao final, todas estavam em silêncio. Algumas choravam, outras sorriam com os olhos. E uma delas disse: "A senhora falou o que eu precisava ouvir hoje. Eu ia desistir da minha filha, mas agora não vou mais." A partir dali, outras portas se abriram. Fui convidada para participar de um programa local de rádio. Depois, uma matéria. Saiu num jornal da cidade com o título "A mãe do médico que venceu com amor." A repórter ficou impressionada com a forma como criei Miguel. Disse que precisava contar aquilo ao mundo. E de repente, eu, que passei anos invisível, passei a ser vista, mas não pelo glamour. E sim pela verdade. Comecei a ir em encontros, palestras, rodas de conversa, não para ensinar, mas para compartilhar. Mulheres vinham me abraçar, contar suas dores, pedir conselhos. E tudo o que eu fazia era o que sempre fiz: ouvir, acolher e dizer que elas não estavam sozinhas. Isso me transformou novamente. Eu, que achava que minha vida já tinha tido seu ápice, percebi que a vida tem muitos picos. Que depois da montanha mais alta sempre vem outra. E outra. E que Deus continua escrevendo mesmo quando achamos que a última página já foi virada. Um dia recebi uma carta. Era de uma jovem chamada Letícia. Ela escreveu dizendo que ouviu minha história num podcast e que pela primeira vez sentiu que tinha esperança. Ela estava grávida, morando de favor, sem apoio do pai da criança nem da própria família. E disse que por minha causa decidiu seguir em frente. Você me deu coragem, Dona Rosa. Obrigada por existir.
Eu li aquela carta em silêncio, sentada na varanda de casa com o sol se pondo na linha do horizonte. E chorei. Chorei como quem entende, de uma vez por todas, que cada dor que vivi serviu para aliviar a dor de alguém depois. Hoje, já fui chamada de a mãe de Miguel, a guerreira, a inspiração. Mas no fundo continuo sendo só eu. Uma mulher comum, que caiu e levantou muitas vezes, que chorou escondido e sorriu para disfarçar, que aprendeu na marra que o amor é o único legado que vale deixar. E é isso que quero te dizer agora. Talvez você ache que sua história não vale nada, que sua vida é pequena demais, sofrida demais, simples demais. Mas deixa eu te contar um segredo. As histórias mais poderosas não são contadas nas novelas ou nos filmes. Elas estão nas cozinhas apertadas, nos ônibus lotados, nas noites, sem sono ao lado de um filho doente. Elas estão em você. Sim, em você que me ouve agora e pensa que não tem mais forças, que não vai conseguir, que já passou da hora, que o tempo dela já foi. O seu tempo é agora. A sua virada pode estar na próxima curva. Sua cura pode vir do seu próprio passo. Sua força já existe, mesmo que você ainda não a veja. Se eu consegui, você também consegue. E se minha voz te alcança hoje, que ela seja como um sopro suave te dizendo: você é mais do que imagina. E sua história ainda pode tocar outras vidas. Acredite, caminhe, persista. Porque o mais bonito da vida é que ela continua, mesmo quando a gente pensa que acabou. E nos próximos capítulos, quero te contar como aquela jovem da carta, a Letícia, cruzou meu caminho de novo. E mudou a minha vida de um jeito que eu nunca poderia prever. Você vai se surpreender. O tempo passou. Como sempre passa. A rotina na nova casa, as visitas à clínica, os encontros com outras mulheres. Tudo se ajeitou, numa espécie de nova vida, serena e cheia de propósito. Eu já não carregava mais o peso da solidão. Estava rodeada por carinho, por reconhecimento e, o mais bonito de tudo, por gratidão. Mas mesmo quando achamos que já vimos tudo, a vida surpreende. Era uma manhã comum, daquelas em que o sol entra devagar pela janela e a chaleira canta antes de você terminar de pensar no café. Eu estava sentada no sofá, com meu livro no colo e a TV ligada baixinho, quando o celular tocou. Era uma mensagem. O número era desconhecido, mas o nome que apareceu no final fez meu coração parar por um instante. Olá, Dona Rosa. Não sei. Se lembra de mim? Meu nome é Letícia. Sou a moça que lhe escreveu aquela carta anos atrás. A senhora me salvou, mesmo sem me conhecer. Eu queria muito poder te agradecer, pessoalmente. Por um segundo fiquei sem ar. Letícia. Aquela menina grávida, perdida, abandonada. Tanta gente passou pela minha vida desde então, mas a história dela sempre ficou guardada num cantinho, especial do meu coração. Era como uma semente que eu plantei sem saber se um dia germinaria. E agora... Ela queria me encontrar. Marcamos para a semana seguinte. Ela viria até a cidade com a filha, que agora já tinha 5 anos. 5. Como o tempo voa. O dia chegou, e eu fui até a Clínica Esperança, onde combinamos de nos ver. Me sentei ali no banco sob o pé de acerola, o mesmo onde um dia ela me escreveu pela primeira vez. E esperei. Não demorou muito. Vi uma mulher se aproximando de mãos dadas com uma menininha de cabelos cacheados e olhos vivos. Ela sorriu. Um sorriso tímido, mas cheio de luz. E quando chegou perto, eu soube na hora. Era ela. Letícia me abraçou como quem reencontra uma velha amiga. E sem dizer uma palavra, me fez entender tudo o que aquele momento significava. Aqui é a Helena, ela disse, olhando para a filha com um carinho impossível de descrever. Ela existe porque a senhora me fez acreditar que eu era capaz. Eu chorei. Como não chorar? Aquela criança diante de mim era mais que uma vida. Era um testemunho. Era o fruto de uma coragem que eu ajudei a acender. Sem perceber, sem planejar. Apenas contando minha história, com sinceridade. Nos sentamos. Conversamos. Ela me contou como foi difícil no início, como trabalhou como babá, depois como atendente, depois conseguiu uma bolsa para estudar enfermagem. Hoje, está formada. Trabalha num posto de saúde, assim como Miguel fez no começo. Eu me inspirei nele também, ela disse sorrindo. Um médico criado por uma mãe guerreira. Eu pensei, se ele conseguiu, eu também posso. Eu não sabia o que responder. Apenas ouvia.
Meus olhos passeavam entre ela e Helena, tentando gravar aquele momento em cada detalhe. Porque naquele instante, tudo se encaixou. Todos os anos de luta, todas as noites insones, todas as vezes em que eu pensei em desistir, tudo fazia sentido agora. Letícia segurou minha mão e disse: "A senhora não é só mãe do Miguel, a senhora é mãe de muitas de nós." Aquela frase ficou martelando dentro de mim o resto do dia e me fez perceber uma coisa que talvez você também precise ouvir agora. Às vezes o que a gente acha que é só dor é, na verdade, caminho. Às vezes a gente acha que só sobreviveu, mas no fundo, deixou pegadas que guiaram outros. Minha história virou farol, e eu nem percebi quando acendi essa luz. Desde então, Letícia virou parte da nossa família. Miguel se emocionou ao conhecê-la. Helena chama ele de tio Miguel, e quando vem aqui em casa, corre para brincar com as minhas plantas no quintal. Às vezes até inventa que tá fazendo chá pras bonecas com folhas que pega do pé de hortelã. E eu fico ali, sentada, vendo tudo isso, em silêncio. Aquela mulher que um dia lavava roupa na madrugada, hoje vê outra mulher mais jovem erguendo sua própria história com dignidade. E sabe o que é mais bonito? Ela nem precisou seguir os mesmos passos que eu ou Miguel. Ela criou seus próprios. Isso é o poder da inspiração. Não se trata de fazer igual, mas de acreditar que é possível. E se minha história serviu para isso, então tudo valeu a pena. Se você chegou até aqui, ouvindo cada parte dessa jornada, eu quero te agradecer. Porque contar tudo isso é reviver. E reviver quando há cura é como renascer. Mas espera só, a história ainda não acabou. Na última parte, quero te contar o desfecho mais inesperado dessa caminhada. Algo que nem eu, com toda a minha esperança teimosa, poderia imaginar. Algo que veio como presente do céu. E me fez sentir, mais uma vez, que nunca é tarde para ser surpreendida pela vida. Você não pode perder. Eu pensei que aquele reencontro com Letícia fosse o ponto alto da minha história, que nada mais me surpreenderia depois de ver, com meus próprios olhos, que uma semente lançada anos atrás havia florescido tão lindamente. Mas a vida, ela sempre guarda um último presente. Aquele que vem embrulhado em silêncio, com um laço de esperança antiga. Tudo começou com uma ligação. Era uma voz desconhecida, educada. Disse que era da direção de um instituto de apoio à mãe solo. Disseram que haviam me encontrado por meio das histórias que circularam pela internet, por podcasts e vídeos compartilhados. E queriam me fazer um convite. Dona Rosa, gostaríamos que a senhora fosse a homenageada principal do nosso evento anual. Sua história tem tocado centenas de mulheres, e nós acreditamos que ela precisa ser ouvida por ainda mais. Eu congelei. Por um segundo, meu coração acelerou como há muito não fazia. Eu, homenageada? Num palco? Eu, que por tanto tempo fui invisível, agora sendo celebrada? Tive medo. Medo de não saber o que dizer. Medo de parecer pequena demais para aquela honra. Mas Miguel segurou minhas mãos e disse com um sorriso: Mãe, o mundo precisa ouvir o que eu sempre soube, que você é extraordinária. Aceitei. Na noite do evento, me vi diante de um auditório cheio. Mulheres de todas as idades, algumas com seus filhos no colo, outras com lágrimas nos olhos antes mesmo de eu começar a falar. E ali, no centro de tudo, eu respirei fundo e contei, mais uma vez. Com o coração nu, falei do abandono, da solidão, da força arrancada da alma, da fé nos momentos mais escuros. Falei do Miguel, da nossa trajetória, da carta de Letícia, da importância de persistir quando tudo parece desmoronar. E no fim, não houve aplauso imediato, só silêncio. Um daqueles silêncios que abraçam. Depois vieram os aplausos, vieram os abraços, vieram as palavras que ainda ecoam em mim. Eu também sou capaz. Obrigada por existir. Hoje eu decido não desistir. Mas o presente? Final da vida ainda estava por vir. Pouco tempo depois desse evento, Miguel me levou para jantar num lugar bonito. Disse que queria celebrar. Achei que era pelo reconhecimento, pela homenagem, mas era mais. Mãe, tem mais alguém que quer muito te conhecer.
Eu estranhei, mas ele apenas sorriu. No restaurante nos sentamos. Pedi meu chá de camomila e esperei. Alguns minutos depois, uma jovem entrou, elegante e de sorriso doce. Miguel se levantou, foi até ela e juntos voltaram para a mesa. Essa é a Lívia, ele disse. Minha namorada. Sorri, claro. Cumprimentei. Conversamos, mas o que ele disse em seguida me tirou o chão. E tem mais. A gente quer muito que a senhora esteja com a gente, porque em alguns meses a senhora vai ser vó. Vó. Por um instante, tudo parou. As lágrimas vieram antes das palavras. Eu ria e chorava, tremia e agradecia. Miguel vai ser pai. Aquele menino que eu criei com tanto esforço agora criará um novo ser. E eu? Eu serei a avó. Eu, que um dia ouvi que estava velha demais, que era fraca demais, que não daria conta. Eu que lavei roupa de madrugada e economizei moedas para comprar pão. Eu que escrevi uma história inteira com as mãos calejadas. Agora teria um novo capítulo escrito com mãos pequeninas. As do meu neto. E naquele momento, senti algo que nunca tinha sentido antes. Paz plena. Como se todos os nós do passado tivessem se desfeito. Como se todas as dores finalmente tivessem encontrado um propósito. Como se Deus estivesse dizendo baixinho: você chegou até aqui, e valeu a pena. Hoje, caminho pelas ruas da cidade e sou reconhecida. Mas o mais bonito é quando uma mulher se aproxima com olhos emocionados e diz: eu ouvi sua história. E ela me ajudou. Porque é por isso que tudo vale a pena. Não pelos aplausos, não pela homenagem, mas pelo impacto silencioso que fazemos na vida dos outros, mesmo sem perceber. Se você me ouviu até aqui, eu quero que leve isso com você. Ares osa usia. Sua história importa. Sua luta não é em vão. Cada lágrima, cada queda, cada recomeço, tudo isso está construindo algo maior. Mesmo que hoje pareça confuso, mesmo que ainda doa, persista. Porque um dia, quando você menos esperar, a vida vai te devolver tudo aquilo em forma de amor. Vai te surpreender com um neto, com uma carta, com uma mulher que diz: obrigada, porque você existiu. E aí você vai entender. Tudo teve sentido. Obrigada por caminhar comigo até aqui. Se essa história tocou seu coração, compartilhe com alguém que precise ouvir. Às vezes, uma palavra muda um destino. E talvez você seja o elo entre essa história e alguém que está prestes a desistir. Porque juntas, somos mais fortes do que imaginamos.